De volta com o TBC Esporte, em conjunto também com a TV Alegro, com a RBC AM 1270, com a RBC FM 90,1. Muito obrigada por essa audiência qualificada nossa aqui, viu? Lembrando também das nossas redes sociais, a gente vai sempre colocar aqui para você estar seguindo a gente no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim. Você tem várias plataformas à disposição para estar acompanhando o nosso conteúdo aqui, que é feito com muito carinho para todos vocês, tá? Agora a gente volta para o assunto futebol. A gente está recebendo agora aqui no estúdio um convidado muito especial. É o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, que vai contar para a gente tudo sobre o Tigrão, que está muito bem na Série C, né, Leandro? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Thaís. Um abraço para todos aí do TBC Esporte. Bom, então, a gente está passando por um momento especial, né, dentro da competição. Acho que é uma pena a gente não poder ter o nosso torcedor agora nesse momento, né? E estamos aí, vamos falar um pouco sobre o Vila, as coisas que a gente tem feito lá, né? E estamos à disposição de vocês. Vou abrir aqui as perguntas para os meninos, estão doidos para fazer pergunta para o Leandro. Pode começar aí. Leandro, como é que está a campanha lá para ajudar o Vila Nova? A torcida está respondendo de forma positiva? Então, Evandro, essa é uma campanha, não só essa, né, mas como todas as outras que a gente fez desde o início do ano, para ajudar o clube, né? De alguma maneira, a gente tinha dentro do nosso orçamento a bilheteria, né, essa renda que hoje para a gente seria a principal renda, né, dentro do nosso orçamento. E quando a gente iniciou o ano com essas campanhas, a gente viu uma resposta muito boa do torcedor. E agora com a campanha O Vila Nova Não Pode Parar, né, que é essa campanha de doação, né, como se o torcedor estivesse ali comprando um ingresso para o jogo, a gente tem visto uma participação um pouco tímida durante a semana, mas quando tem os jogos, principalmente, né, a gente vê que tem uma participação muito interessante. O torcedor, ele acaba, né, ali motivado até pelas vitórias que a gente tem tido dentro do campo, colaborado bastante. Leandro, boa noite, bem-vindo. Na última passagem do Vila na Série C, também era uma situação muito complicada financeiramente, né? Inclusive foi em 2015, quando você estava entrando no clube, no dia a dia do Vila Nova. A situação de 2020, compara a que ponto a de 2015 é mais crítica financeiramente do que o Vila Nova viveu em 2015? Bom, Vitor, assim, a gente tem o problema da pandemia, né? Então, lá em 2015, o torcedor também participou, a gente teve um momento difícil, que a gente estava na Série B do Goiano também, mas de certa forma a gente tinha esse apoio do torcedor, então a gente tinha uma receita que a gente não tem hoje. Eu vejo hoje o clube mais organizado, né? Eu posso dizer que essa é a principal diferença, né? Então, a gente tem hoje uma estrutura mais enxuta, né? A gente procurou trabalhar ali com o mínimo possível mesmo. Isso, às vezes, até traz uma certa deficiência em algumas questões, né? Até mesmo nos nossos, aí, com o departamento de comunicação, a gente sabe que às vezes a gente queria até fazer algo a mais, a gente tem uma restrição e a gente optou por isso, né? Para poder trazer um clube melhor para o segundo semestre, que era onde a gente tinha a competição mais importante do ano, que era o Campeonato Brasileiro, né, da Série C. Então, assim, dentro do nosso planejamento, a gente tinha muito bem definido o que a gente pensava para o primeiro semestre, que era o Campeonato Goiano, e não contava, né, propriamente com essa pandemia, né, essa receita que a gente acabou perdendo e que tem feito muita falta nesse momento. Leandro, boa noite. O Hugo, presidente do Vila Nova, tem dito em algumas partidas justamente isso que você citou da dificuldade financeira do Vila pela pandemia, já vinha de uma situação complicada pela pandemia e isso piorou. E no histórico do Vila Nova dos últimos anos, pelo menos dos últimos 10 anos,
A gente tem visto em alguns anos o Vila não conseguir os seus objetivos. Na reta final, parece que o clube, enfrentando problemas financeiros, não consegue chegar onde gostaria. Em alguns anos isso acontece. Vocês têm medo que isso possa acontecer na Série C? Olha, não, inclusive hoje a gente teve uma reunião mais cedo, né, para poder planejar aí os próximos passos. É uma situação que a gente sabe que numa reta final, né, isso pode fazer algum tipo de diferença. Mas a gente acredita muito no nosso projeto, né, e principalmente no grupo que a gente tem. Eu vejo uma harmonia muito grande hoje, não só dentro do nosso elenco, né, mas dentro do Vila Nova em si. Né? O clima hoje dentro do clube é muito bom, então isso dá para a gente assim, uma confiança muito grande. Né? Eu falo que eu sinto muito prazer de ir para o clube hoje, porque é um ambiente leve, um ambiente gostoso, onde todo mundo se interage muito, né? Então eu acho que isso também traz muita confiança para nós diretores, e o elenco também tem ciência, né, do quanto é importante para a gente esse acesso. Né? Trocar uma ideia com o Leandro aqui, é propriamente uma pergunta, é uma ideia. Com essa campanha do Vila Nova, essa vitória brilhante diante do Ferroviário, que expectativa vocês teriam caso o público pudesse frequentar lá o Oba? Expectativa de público que vocês teriam para o jogo contra o Remo? Então, Evandro, inclusive hoje a gente falou muito sobre isso, né? A minha expectativa, apesar de ser um feriado, né, um final de semana que tem o feriado na segunda, mas eu acredito que a gente teria um público ali na faixa de uns 7, 8 mil pagantes. Ok, então era nisso que eu queria falar. Você está fazendo uma campanha, você não, o Vila, né, a diretoria do Vila, pedindo ajuda do torcedor. Quem sabe o torcedor, vamos botar um preço médio de R$20 no ingresso, que seria isso, né? Mais ou menos isso. Digamos que o torcedor tira esses R$20 como se estivesse comprando o ingresso para o Vila Nova. No final de semana, se a gente calcular 7 mil pessoas lá, o quê? 140 mil de renda, já ajudaria bem, não é? Muito, Evandro. Essa é a principal receita, né, que o clube na Série C tem. E tem feito muita falta. Justamente assim, a gente olha para a campanha do Vila e eu lamento muito esse momento, não só pelo lado financeiro, né, mas para o torcedor do Vila, que anda tão carente, né, e ter um elenco como a gente tem e fazer a campanha que a gente vem fazendo, eu acho que seria algo muito especial para a nossa torcida. E não pode pagar, não precisa pagar só os 20. Quem quiser pode pagar a tribuna, paga 50, né? Exatamente. Então, dentro da campanha o Vila Nova não pode parar, né? O torcedor pode acessar o site, né? E lá tem preços diferentes. Então, assim, o torcedor que quiser doar R$10, né, a título de ingresso mesmo, como você sugeriu aí, ele pode ir até R$200 também. Então, assim, a gente deixa aberto, né, para o torcedor, não tem nada estipulado. É uma campanha que a gente faz mesmo para poder arrecadar aí o dinheiro para o nosso dia a dia ali. Qual que é o site, Leandro? O vilanovanopodeparar.com.br. Leandro, eu ia fazer uma outra pergunta, mas para pegar o gancho do Evandro, ontem, alguns clubes têm feito no exterior, aquela questão da torcida virtual, a NBA fez. Ontem o Corinthians começou a fazer isso no jogo contra o América. O Vila pensou, de alguma forma, de virtualmente poder levar o torcedor para o estádio? Ou o investimento é muito caro? Então, Daniel, tem a questão do investimento, né? Hoje, assim, a gente precisaria ter um parceiro para poder colocar esse tipo de ação nos jogos, né? Então, a gente assim, tem tido alguma ajuda, né, de alguns parceiros, mas nada foi feito ainda nesse sentido, né? A gente tem procurado aí, a gente tem outras ações para lançar no decorrer ainda do ano aí, e a gente acredita muito aí que o torcedor vai nos abraçar, entender, né, o momento que a gente tem passado. E, assim, eu só tenho a agradecer também, porque todas as campanhas que a gente tem feito, se você olhar aí desde o lançamento do uniforme popular,
que teve um bom resultado, né? As camisas, o terceiro uniforme, que foi um sucesso. As lives também, onde a gente conseguiu, na segunda live principalmente, arrecadar um valor expressivo. Essas campanhas foram nos ajudando, principalmente durante o período que a gente não tinha jogos, né? E eu tenho certeza que o torcedor também vai nos empurrar aí e ajudar de alguma maneira a gente conquistar o acesso. Agora, mudando um pouco de assunto, Leandro, eu quero ir para o futebol mesmo. Eu queria saber como é que foi para vocês abraçar o Bolívar, um colorado que veio lá do sul do país, caiu tão bem aqui no Colorado do Centro-Oeste. Então, a gente até brinca, né, que para ele foi fácil demais vestir o manto colorado. É um cara excepcional, ele tem muito, uma figura que, né, muito forte, né, de liderança, e os jogadores respeitam muito isso. Eu vejo que ele consegue, não só com o elenco, mas com todos os funcionários do clube, uma relação muito bacana. É muito bom você ter alguém do tamanho do Bolívar, né, no dia a dia do clube, para os garotos que estão ali, que convivem, que moram ali no alojamento e têm a oportunidade de conviver com um atleta desse porte, é importante, né? E, além disso, tudo que ele passa, né, para os atletas. É muito dedicado, né? Eu vejo assim, a gente termina o treino lá e ele vai para dentro do campo, chama um zagueiro, posiciona os atacantes também, sempre dando dica. E isso é fundamental, assim. Eu vejo que os atletas se sentem muito abraçados, né? Não só pelo Bolívar, como pelo Patrício, o Léo, o Jefferson, todos que têm feito parte da comissão. Pois é, a gente vê também no Vila uma mescla ali, né? A experiência com a juventude do elenco, que deu bastante certo. A gente está vendo essa liga, vendo isso em campo, né? Isso, assim, a gente tem algumas referências, né? Quando a gente montou o elenco, se você olhar bem ali, a gente tem o Adalberto, que sempre foi capitão, por onde passou. O Donato era capitão no Brasiliense, antes de vir aqui para o Vila. O Simon, que está no banco também, era capitão do Ipiranga. E, então, assim, a gente tem o Alan Mineiro, que sempre foi o líder ali, né, do nosso grupo. Então, o Pedro Bambu, né, da mesma forma, no Atlético, vestiu a braçadeira algumas vezes. Então, assim, um elenco que tem essas lideranças, né, essas referências, dão suporte para os meninos, como o Dudu, como o Pablo, que tem jogado também muito bem, para o Thales, que é um jovem também. Então, isso é muito importante. Eu vejo eles, uma mescla muito bacana dentro do nosso grupo. E, Leandro, aproveitando, teve uma mudança de mentalidade, né? Com essa nova diretoria, o Vila está participando de tudo que surge, tanto de base, o Brasileiro de Aspirantes, veio o convite, vocês aceitaram. Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de mentalidade, de aceitar todos os convites e, especialmente, da Copa Verde. Sendo convidado, o Vila vai participar da Copa Verde? Então, a gente, desde o início, acho que um posicionamento que o Hugo tem tido, né, é de transformar o Vila num clube de negócios, né? Negócios que a gente diz é poder espalhar aí jogadores, atletas que passam ali, que a gente puder colocar na vitrine nacional, ou até mesmo fora. A gente tem colocado atletas aí em Portugal, alguns no mundo árabe, para que o Vila tenha, né, uma visibilidade maior, principalmente desses garotos que a gente tem colocado para jogar. Agora mesmo a gente teve o jogo do Aspirantes, de um time que basicamente é do sub-20, né? E mesclado com alguns jogadores do profissional. O campeonato da Copa Verde, a gente ainda não bateu o martelo, né? Mas, assim, se a gente tiver a possibilidade, é a nossa intenção, né? A gente, lógico, que vai precisar ver a questão de datas. A gente tem a Copa São Paulo, tem outros campeonatos também que estão acontecendo. A gente não sabe como que vai desenrolar o Aspirantes, mas o que a gente puder colocar esses jogadores na vitrine, né, e promover esses atletas, para a gente é fundamental, mesmo que o fruto não venha ser colhido agora nessa gestão, mas deixar esse legado aí para frente. Ô, Leandro, alguns dias atrás, aqui no próprio Mais Esportes, o Rupert Nickerson trouxe a informação sobre a negociação do Lucas Silva com o Mirassol e alguns torcedores protestaram do Vila não ter revelado os valores.
alguns chegando até a dizer que foi emprestado de graça. Eu queria, tudo bem, você tem todo o direito de não revelar os valores, mas eu queria que você esclarecesse para o torcedor como que foi feita essa negociação, o porquê que um atleta que vinha sendo importante, tinha, não ultimamente, mas já chegou a ser muito importante para o Vila, foi liberado. Bom, o Lucas, né, como você falou, ele vinha, né, tendo uma sequência, né, um atleta que a gente vinha utilizando dentro do esquema que o Bolívar pensa, era uma peça importante, né? E a gente, quando vem a proposta, né, a gente tem outros atletas dentro do elenco. O Kaique, por exemplo, é um atleta que faz a mesma função ali, que a gente também precisa dar espaço, precisa promover. E quando o Lucas sai, ele sai também, a gente mantém o percentual dele, né? A gente recebeu um valor por essa transação que não é algo relevante, muito expressivo, mas que não deixa de ser uma quantia para o clube. E como o Hugo tem frisado, né, a gente precisa fazer esse tipo de negócio. Muito mais, é uma necessidade do clube, né, hoje, pela situação que a gente passa. Então, a gente não pode também fechar simplesmente as portas, sendo que a gente tem peças que a gente entende no elenco com potencial também, até mesmo para poder fazer novas negociações aí no futuro. Bom, só para encerrar da minha parte, Leandro Bittar, vice-presidente do Vila, vocês temem que essa condição financeira que o Vila Nova está passando, essa situação financeira bem difícil, possa prejudicar o time na reta de chegada? Porque vocês tiram de onde? Se o torcedor não der, não tem. Tem os patrocinadores, são poucos, né? Não tem dinheiro de televisão, tem despesa, tem que pagar. E jogador a gente sabe, não pagou, né, eles acabam também tendo os problemas dele. Isso pode afetar o time na reta de chegada? Bom, Evandro, eu entendo, né, a sua colocação. Eu vejo que existe esse folclore, né, de que o jogador não rende na hora da chegada, né, sempre precisa de uma premiação, algo do tipo, mas a gente já vem desde o início com isso bem estabelecido. A gente tem buscado outras formas também. Agora mesmo, a gente teve uma entrevista do Feldman, né, dizendo que possivelmente o público não volta nessa temporada. E então a gente tem que, de alguma maneira, buscar essas alternativas. Hoje a gente teve uma reunião muito boa nesse sentido, de buscar novas alternativas para que nada disso possa atrapalhar dentro do campo. A gente tem procurado passar essa tranquilidade para os atletas. É um grupo experiente, como eu falei. Não é novidade, né? Assim, para os clubes da Série C também. A gente vê que tem vários clubes que estão com dificuldade, com salário atrasado. Então, assim, é um ano atípico também. A gente espera que isso não influencie dentro de campo, até pela maturidade que a gente vê no nosso elenco. Leandro, uma última colocação sobre a obra Tigrinhos do Vila, que é algo que gera muita curiosidade, né, em relação aos torcedores do Vila. Foi uma obra que seria escolinha, o desenvolvimento ali, a obra ficou parada por questão de documentação. Há quantas anda essa situação da obra? Tem previsão de conclusão? Então, a obra ela foi retomada, né? Ainda está assim, no início, né? Na retomada dela. A gente também não quer ficar criando expectativa em algo que machucou tanto o torcedor, né? Então, a gente até por isso procura também não dar tanta, divulgar isso para a nossa torcida, porque a gente sabe que a qualquer momento também isso pode acabar atrapalhando o nosso momento que a gente vive, que é de tanta euforia, né, dentro do clube. Mas assim, a gente retomou com o grupo, eles têm um prazo para concluir, né, isso está documentado. A gente espera que o ano que vem a gente possa estar com aquilo ali pronto e ser mais um presente aí para o torcedor. Eu não sei se o Leandro sabe, mas o Hugo foi meu colega de faculdade, nós formamos juntos. E no dia da formatura, ele foi o orador e no final do discurso ele levantou, abriu uma bandeira do Vila Nova no meio da formatura.
Então, eu sei que paixão não falta. A gente sabe dos problemas que o Vila Nova enfrenta com relação à capacidade financeira. E eu gostaria de saber o que vocês pensam para o futuro do Vila. Muita gente diz que o Vila tem todo o potencial para ser um dos maiores clubes do Brasil e sempre foi desperdiçado por más administrações. Se vocês já estão planejando um próximo passo para realmente levar o Vila para o lugar que ele merece. Muito boa a sua pergunta, Daniel. Assim, eu vejo que a gente precisa dar um passo de cada vez. É lógico que a gente almeja algo maior para o clube, né? Esse primeiro passo seria o retorno aí para a Série B, que a gente precisa, né, de alguma maneira, ter uma estabilidade até financeira, né, que a Série B acaba proporcionando para um clube do tamanho do Vila. Mas o projeto sim, a gente dar continuidade, principalmente com essa base que a gente tem hoje dentro do clube. Eu vejo um clube muito mais maduro, até mesmo dentro do conselho. A gente hoje não tem aquela efervescência que a gente acostumou, que as pessoas, né, sempre falaram, que o conselho do Vila, reunião de conselho. É um grupo muito unido, né? O Hugo acho que consegue aglutinar muito todos os lados ali do clube, todas as correntes que tem dentro do clube. Ele procura ouvir todos, é um cara assim, sensacional nesse ponto, porque nunca é de tomar decisões sozinho, ele procura compartilhar, procura trazer as pessoas para próximo dele. E eu acho que esse é o segredo para o Vila Nova. A gente ter esse momento de estabilidade, ter um resultado dentro do campo, com um grupo que a gente conseguiu formar, que a gente confia muito, a gente vê muita experiência deles, muita tranquilidade, assim, e essa estabilidade eu acho que tem que ser passada para fora também, né? O clube, quando se torna um agente de negócios, como a gente pretende fazer, isso também vai atrair para o Vila Nova parceiros importantes que a gente precisa, né, para poder atingir o patamar que a gente quer, que é de um clube de Série A. Leandro, só uma última, aproveitando essa questão de um Vila, um clube de negócios, já tem mais propostas na mesa? A gente tem propostas, né? A gente tem recebido, principalmente pela campanha que a gente vem fazendo, né? Tem atletas que a gente recebe aí, pelo menos propostas assim, toda semana, uma consulta, alguma coisa, mas a gente não pretende negociar agora ninguém de imediato, né? O nosso elenco, ele vai ser esse aí até o final. A gente espera que todos os atletas aí possam estar aí no ano que vem, junto com a gente no acesso. Agradecendo a participação aqui do Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova. Muito obrigada, foi muito legal, viu? A gente recebeu muitos recados aqui, o pessoal adorou de casa, falando que ficaram muito bem informados pelo time do coração deles. E volte sempre, a casa está sempre aberta, Leandro. Que bom, eu estou à disposição, prazer estar aqui no TBC Esporte, né? E estou, assim, à vontade aqui, agradecer ao Júnior aí, parabenizar o Júnior pela presidência, tem feito um belo trabalho aqui, e a vocês também, sempre que precisar, eu estarei aqui. Thaís, abraçar também o Matheus Alves, né, da equipe de comunicação do Vila. O Matheus, assessoria aqui do Vila Nova, está aqui conosco nos bastidores. Obrigada, Matheus, pela força. E agora, gente, a gente pede todo mundo para segurar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com mais TBC Esporte. Fica aí.